Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você assista esse vídeo para entender um pouco mais do que eu estou falando, muito mais por causa disso do que porque você está sentindo do que nós vamos falar hoje. Eu quero falar com vocês sobre dor lombar. Dor lombar, que é uma das dores mais incapacitantes que nós temos aí, que acaba ferrando com a nossa vida, certo? Quem está chegando aí pela primeira vez, esse é o canal Estudando com o Professor Tigman. Sou o Professor Tigman e quero te ajudar a entender e conversar um pouco sobre o assunto que permeia a educação física, a saúde, o treinamento, certo? Vamos lá que o nosso artigo é longo, temos muita coisa para falar e eu espero que você curta esse material. Primeiramente dizer que, veja bem, nós vamos falar de dor lombar inespecífica. O que é a dor lombar inespecífica? É a dor, aquela em que a gente não tem um diagnóstico de causa específica, que eu saiba o que está acontecendo, por conta do que está acontecendo em minha dor, que é a dor mais comum, né? A gente tem a maioria dos casos de dor lombar, são poucas as vezes que a gente tem um diagnóstico afirmativo de uma coisa específica. Normalmente ela é inespecífica, né? E é um artigo que vem de 2007, publicado na revista Lancet, que é uma das maiores revistas na área da saúde. Então ele tem um peso muito grande, e o bacana desse artigo, que ele é uma coletânea de posicionamentos, de meta-análise, de revisões. Cara, uma coisa muito consistente, e confesso para vocês que foi uma trabalheira ler esse artigo aqui, dar conta dele. Então vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível, certo, gente? Vamos lá então. Primeiramente dizer que a dor lombar, né, ela é um sintoma e não é uma doença, né? E a dor não específica está entre esse caso, né? Porque quando a gente tem a dor específica, ela vem de uma questão patológica, por uma questão anatômica, certo? Então a inespecífica é quando você não tem esse diagnóstico. Nós temos uma prevalência de 30%, em um mês nós temos 30% das pessoas que têm. É mais comum entre as mulheres, é mais comum em pessoas entre 40 e 69 anos e também é mais prevalente em países de poder aquisitivo maior, né? Países de primeiro mundo. Ainda não temos diferenças entre prevalência entre o ambiente rural e urbano e ainda mostra uma correlação positiva entre a taxa de desenvolvimento do país, né, com a dor lombar. Ou seja, quanto mais desenvolvido o país, maior é a prevalência de dor lombar. Ainda importante dizer que é uma doença que necessita muito cuidado, 58% das pessoas acabam procurando por cuidado, também maior entre as mulheres, né? Normalmente associado a uma dor lombar já repetida, além de pessoas com baixa qualidade de saúde e que acabam trazendo vários episódios de dor. Também é prevalente entre adolescentes, não é uma coisa só de adultos, 37% dos adolescentes relatam dores lombares e é mais comum, de novo, entre as meninas comparado aos meninos e também com o aumento da idade, né? Com o avançar da idade, essa prevalência de dor lombar aumenta. Além disso, o que a gente pode dizer, né? Que a dor lombar em crianças e jovens é um forte preditor para pessoas adultas que irão ter a dor lombar. Então, se você tem uma pessoa já na idade de infância e adolescência com dor lombar, muito cuidado, é muito provável que o adulto também seja assim. Algumas revisões têm mostrado que a dor lombar ela tem sido bem comum em trabalhos em que exigem levantamentos, né? E isso é muito comum a gente falar na área da saúde. Tanto no levantar um peso, né, como também nos levantamentos sucessivos. Então, você pode levantar uma ou outra vez um peso pesado e ter dor lombar, assim como ter um trabalho que te exige sucessivamente levantamentos. Então, aumenta muito o risco. Além disso, fumantes, obesos, sintomas depressivos também são causas de aumento de risco da dor lombar. Ok? Bem, então, vamos lá, o que mais aqui? Aqui tem uma coisa bem importante ainda, deixa eu falar para vocês. O que mostra, né? Que pessoas que vivem com a dor lombar, né? Qual é a preocupação que essas pessoas têm que ter? Normalmente essas pessoas têm preocupação com a necessidade de buscar diagnóstico, tratamento e cura, obviamente, né?
Tem que buscar a garantia da ausência de alguma anormalidade patológica, que seja alguma coisa advinda de outros problemas. Existe uma preocupação muito grande em recuperar os níveis anteriores de saúde, querendo voltar a ter uma boa estabilidade física e emocional, para poder voltar a se engajar nas suas atividades, principalmente em relação a aspectos sociais, né? Por conta de dar conta da sua vida. Então isso é muito comum em pessoas que são acometidas com dor lombar. Muito bem, vamos lá. O que a gente tem sobre sinais, sintomas, alguns aspectos deste ponto de vista, né? 76% de quem tem dor lombar já teve um episódio anterior. Então a dor lombar não é uma coisa que vem, desaparece e nunca mais volta. Pelo contrário, de cada 4 pessoas, 3 já tiveram uma dor anteriormente, né? E ainda, boa parte dos pacientes acabam tendo uma dor, 80% acabam tendo uma dor ainda mais severa, ou seja, mostrando uma tendência de piorar esse quadro, comprometendo basicamente as atividades funcionais do dia a dia, em 76%, né? Opa, peraí só um pouquinho, voltando. 36% acabam optando por uso de medicamento, né? E muitos deles, eles acabam tendo que ter os episódios dentro da sua situação de trabalho. Fatores que podem desencadear são tanto fatores psicossociais, como também fatores físicos, né? Ou a combinação desses dois podem ser fatores que desencadeiam. Ainda são mais comuns, novos episódios são mais comuns no início da manhã, sendo que a situação de tempo, temperatura e ambiente não afetam, não tem mostrado associação com a dor lombar, né? Aumentando o risco de novos episódios. Então, sim, é mais comum pela manhã e não, a questão ambiental não tem relação com as dores lombares. Ainda, normalmente, 81% dos episódios iniciam em casa, né? Normalmente associado a tarefas de levantar algum objeto, alguma coisa. Está associado com uma questão ética, né? E por exemplo, nativos americanos têm uma chance muito mais do que africanos, né? Africanos, pessoas brancas vai reduzindo, então assim, é mais comum nos nativos americanos. Ainda temos outras informações, são muito comuns consultas médicas, né? Principalmente pessoas de meia idade, e avança com o passar da idade e novamente sendo mais comum entre as mulheres. Diferenças no diagnóstico. Aqui tem uma parte muito importante, tá? Primeiro, entender que a dor lombar inespecífica, ela é diagnosticada basicamente quando a gente descarta as possibilidades de ter uma dor lombar por causa patológica, por uma questão anatômica. E aí nós temos vários casos, desde câncer, desde hérnia de disco, desde problemas estruturais que possam ser diagnosticados. E aí o artigo traz, eu sugiro que todo mundo faça essa leitura, traz vários parâmetros em que você deve ter certeza. Claro que numa área muito mais médica, muito mais da área da fisioterapia, do que propriamente da educação física. Então, os colegas fisioterapeutas, sugiro uma leitura bacana desse artigo aqui, quando se fala neste assunto. O que mais importante dizer, que nos casos de dor específica, esses são apenas 10%. A maior parte, né, da dor lombar, ela vem por causa inespecífica, 90%. De 10 casos, a gente praticamente não tem uma certeza de onde vem essa dor. Então isso é uma coisa muito importante, né? Vamos lá. Formas de investigação do diagnóstico. E aqui esse artigo traz algumas coisas muito pesadas, assim, muito pensativas, que a gente tem que ter muito cuidado. Eu aqui na minha fala estou tomando cuidado, e você, ao escutar, muito cuidado em transferir esse conhecimento, porque nós temos ainda muitas coisas que não temos certeza na ciência de onde vem, e portanto a dificuldade de conseguir um diagnóstico, né? E aí o que ele fala, assim, as investigações diagnósticas, ela não tem um papel no manejo da lombalgia específica. Então, assim, tu ter um diagnóstico em lombalgia específico é muito difícil. Por quê? Porque você não tem uma causa específica. Não tendo uma causa específica, como você vai ter um diagnóstico e um tratamento específico? Estão entendendo? Então é difícil pensar em tratar alguém se a gente não tem exatamente isso claro.
Então, assim, de forma geral, quero chamar atenção para esse tópico aqui, é desencorajado as guias, os guidelines, né, as instituições que falam sobre o assunto de forma mais pontual, né, elas desencorajam uma rotina de exames de imagem para identificação de dor lombar inespecífica. Então, assim, embora isso seja muito comum, né, tentando descartar outras coisas, né, mas o exame de imagem ele não permite o diagnóstico da dor inespecífica. Isso é importante que se diga. Bem, e aqui tem algumas causas, né, câncer, infecção de vértebras, cauda equina, compressão, fratura por compressão, e aqui nós temos outras tantas que sim, estas são dores, casos que pode desencadear na dor lombar de forma específica, tá? Então, só para trazer o outro lado do negócio. Aqui um dado muito interessante, né, que se reporta que a prevalência de hérnia de disco, né, porque a gente normalmente pensa, tem hérnia de disco e tem dor, mas a prevalência de ter hérnia de disco de forma assintomática ou sem produzir dor é de 30% em jovens de 20 anos, é de 60% entre pessoas de 50 anos e aumenta para 84% em pessoas de 80 anos. Ou seja, tu tem uma hérnia de disco e ela é assintomática. Isso é muito comum. Ou seja, quase é comum ter hérnia de disco e não sentir dor. E aí o fato de desencorajar a questão dos exames de imagem. Vamos lá, vamos falar de prevenção. Então, o primeiro ponto fundamental, ele fala sobre prevenção, fala sobre tratamento agudo e tratamento crônico da dor lombar. Vamos falar de prevenção. Primeira coisa, a grande prevenção é limitar os fatores de risco de exposição. Então, se a gente sabe que o levantar objetos é um problema, é muito importante a gente tentar evitar esse tipo de situação, né? Então, principalmente nos trabalhos, né, e outras coisas. Enfim, a utilização, eventualmente, de alguns controles ergonômicos, né? Então, nós temos várias possíveis utilizações que podem nos ajudar. Ainda, vamos lá, fala que o exercício sozinho, exercício físico sozinho, ou combinado com tarefas de educação, são muito efetivos na prevenção de dor lombar. Então vamos lá, gente, já começa por aí. Tu ter uma musculatura forte, e aqui ele não fala especificamente como é esse tratamento, isso é papo para outro momento, mas exercício físico de forma isolada ou combinado com educação é linha de frente para a prevenção, não tratamento, na prevenção. Tá? Ainda, educação somente ou uso de alguns cintos, calçados, solas de calçados, não são efetivos para a dor lombar. Então, só educação, o uso de coletes e palmilhas, elas não são efetivas para a prevenção. Mas aqui está muito claro, algumas precauções são necessárias. Então, muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter cuidado na leitura, não dá para pensar um negócio aqui e simplesmente tocar ficha. Então, o que está dizendo aqui? São estratégias que algumas se mostram mais efetivas do que outras. Muito bem. Como é que essa dor lombar se comporta, então? De forma geral, né, a dor lombar ela vem e ela passa depois de 4, 6 semanas. Né? Na maioria dos casos, tu tem uma recuperação completa depois de 4, 6 semanas. Conseguir ter essa dor lombar de forma persistente, né, é muito provavelmente associado a um tratamento, uma recuperação não bem feita. Ainda, né, em relação à dor, o que a gente tem visto? Né? A dor ela é mensurada em escalas que vão de 0 a 100, né, que é o normalmente utilizado, onde 0 é sem dor e o 100 é a pior dor possível. Tem mostrado o quê? Que a dor aguda ela é em torno de 52, né, na fase aguda dela. Lá na semana 6 ela já está em 23, na semana 12 ela já está na semana 26 ela tem nível 12 de dor, e depois de um ano praticamente essa dor vai no nível 6. Então existe uma tendência dessa dor regredir com o passar do tratamento e do mais. 72% dos pacientes eles estão completamente recuperados depois de 12 meses.
mas nós ainda temos gente que acaba não tendo um resultado tão satisfatório, né? E aí, o cuidado na dor lombar nessas primeiras 12 semanas é muito importante. Por quê? Porque nós temos assim, 36% desse pessoal consegue uma recuperação muito rápida, enquanto que 34% precisa de uma recuperação um pouco mais lenta, em torno de 12 semanas, 14% tem uma recuperação que é incompleta e 11% tem flutuações de dor nesse sentido, ok? Como é que é o manejo da dor aguda? Durante a dor aguda, o tratamento imediato, o que pode ser feito neste primeiro momento? Então, assim, aqui tem uma parte muito importante, que eu até fiz uma tradução para facilitar. A lombalgia específica, ela não tem uma causa patológica conhecida, como a gente falou, né? Lembra que essa dor, a gente está falando de uma dor que a gente não sabe de onde vem. Desta forma, e é muito legal que eles colocam aqui, não há, portanto, tratamento específico que possa ser fornecidos para a dor lombar não específica. Então, se você não tem exatamente a origem da causa, você vai ter dificuldade de achar a solução do problema, né? E aí, como é que a gente se concentra na resposta? Bem, a gestão se concentra na redução da dor e suas consequências, né? Então, a ideia é fazer com que essa pessoa possa manejar essa dor, ajudar ela na questão funcional, né? E as incapacidades que acontecem. Então, esse é o propósito principal quando a gente tem no manejo desse tratamento. Além disso, o que é importante ser dito, né? Como é que são esses manejos? Educação e segurança é o ponto alto, tanto na prevenção como agora no tratamento. Então, a pessoa tem que ter uma capacidade de saber controlar a sua coluna, de postura, ela tem que ter uma segurança, questão ergonômica. A utilização de medicamentos analgésicos são fundamentais para minimizar a dor e que a pessoa possa, né, superar essa fase. Terapias não farmacológicas, né, e revisão oportuna com base nas necessidades individuais do paciente também são importantes. Então, não é só tomar medicamento, mas também ter algumas terapias. Fazer um prognóstico provável, ver o que a gente acha que pode acontecer, fazer um tratamento adequado e seguir ele, e principalmente, né, preocupações remanescentes sobre anormalidades patológicas graves, né? Ou seja, a gente tem que estar muito atento a uma possibilidade de nós termos uma dor associada a alguma doença. Além disso, o que é importante que o clínico tenha que observar? Ele tem que explicar ao paciente que uma causa clinicamente séria para a sua dor lombar é altamente improvável. É importante explicar para o seu paciente que a dor lombar, ela não é a gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que não é sério, né? E que não há uma necessidade de fazer exames de imagem. Então, o artigo traz uma coisa, e eu fiquei bastante impactado com isso, porque ele defende a ideia de, olha gente, não adianta sair fazendo teste de tudo que é jeito, que muito provavelmente não vai resolver o problema. E isso é importante que se diga ao seu paciente. Muito bem, vamos continuar aqui. Ainda na parte aguda, uma vez que você tenha um papel importante na parte de educação, explicar, né, que o tratamento medicamentoso nem sempre ele é eficaz para todo mundo. E quando ele fala em tratamento medicamentoso, né, a gente tem que entender que isso é muito controverso. E aí ele traz alguns dados muito interessantes sobre os tipos de medicamento, né? Então, é importante que a parte inicial inicie por educação. Quando a gente vai, olha só o que ele coloca aqui, primeiramente, uma coisa que eu sempre me lembro das conversas com meus amigos fisioterapeutas, né? Que o repouso em leito, o repouso era uma coisa muito comum no tratamento da dor lombar. E hoje, essa visão mais moderna, ela já descarta completamente isso, onde o repouso tem que ser evitado. Onde a gente tem que tentar fazer com que o paciente permaneça o mais ativo possível e gradualmente ir retomando as suas atividades, tanto no seu dia a dia como no trabalho também. Então, ele tem que ser encorajado a ter pequenos cuidados, obviamente, com a sua coluna, mas que ele volte a ser ativo, principalmente pensando na ideia do alívio da dor, assim como estratégias de bolsas quentes, que ele mostra como poder ser uma boa alternativa de alívio da dor. O uso de analgésicos, eles são endossados, eles são realmente sugeridos, tá?
mas muito importante, né? E aí, importante que esses analgésicos sejam sempre gradativos, assim como na medicina a gente vai avançando no poder desse remédio gradativamente. Ele fala que, importante, o medicamento de paracetamol é inefetivo no controle da dor lombar, assim como nós temos pouquíssimas investigações sobre o uso de opioides. Então, assim, tanto o paracetamol não funciona, como os opioides, que são muitas vezes receitados por uma boa parte, ele coloca 45% dos pacientes nos Estados Unidos recebem uma receita de opioide, e que não existe um estudo ainda eficiente sobre esse uso, né? Então a gente está aí num caminho meio obscuro quanto a isso. Mas o que é efetivo sim, e aí aparece como linha chave, são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Esses são clássicos e esses sim são efetivos, assim como relaxantes musculares têm mostrado efetivo no tratamento da dor lombar. Ainda, além do tratamento com drogas, então, nós temos os tratamentos que são não farmacológicos. No caso, a terapia manual, exercícios, massagem e acupuntura. E eu já vou mostrar um quadro para vocês, mostrando o que a gente tem de evidência sobre efetivo ou não. Então, assim, para os pacientes que na primeira linha de tratamento, né, educação, voltar às atividades, uso da medicação, que não conseguir se recuperar, aí sim, quem sabe, essas terapias devam ser utilizadas de forma mais efetiva, tá? Normalmente a gente tem uma boa resposta desses pacientes nas primeiras 2, 3 semanas, 50% dos pacientes recebem muito bem o tratamento de educação, prevenção e analgésicos para o alívio da dor. Veja bem aqui, olha só que interessante, aqui ele traz um monte de comparações de vários estudos de meta-análise, de revisão, mostrando assim, em relação à educação, né? Quando o valor aqui é negativo, quer dizer que houve redução da dor. Então, assim, repouso comparado a ser ativo. O repouso teve 0,4, ou seja, o repouso foi pior do que estar ativo. Qual é a qualidade dessa evidência? Baixa. Então, ainda a gente não tem certeza. Mas a grande recomendação é baseada em manter-se ativo. Uso de calor. Calor tem se mostrado um efeito de redução da dor bastante grande, mas, de novo, qual é a evidência que nós temos sobre isso? Muito baixa. Ainda há controvérsia sobre o assunto, né? Medicamento, paracetamol, não é efetivo, né? Esteroides anti-inflamatórios não esteroidais são muito efetivos, relaxantes musculares são muito efetivos e opioides a gente não tem informação. Esses 3 primeiros nós temos alta evidência sobre isso, né? Mostrando que sim, os 2 funcionam e os paracetamol não funcionam. E quanto às terapias não farmacológicas, né, as terapias manuais têm uma redução consistente de menos 12, terapia manual comparada a outros tratamentos já não é tão grande assim essa redução, massagem parece ser bastante efetivo, né, embora a evidência seja bastante baixa, e aí nós entramos aqui, exercício quando comparado sem tratamento ou placebo, tem se mostrado efetivo, né, na melhora do tratamento, assim como comparação do exercício com outros tratamentos. Mas veja bem, uma efetividade um tanto quanto baixa. Então, e a acupuntura, uma boa redução com evidência moderada. Então, apesar de nós termos uma evidência interessante quanto ao exercício, ela ainda é não tão grande quanto o efeito medicamentoso, por exemplo. Ok? Bem, vamos continuar, já indo para o final aí. Em relação ao tratamento a longo prazo, aí nós temos coisas bem importantes a serem ditas, né? Vamos lá. Muitos pacientes e médicos acham que essa é posição difícil de aceitar. Por quê? Né? Aceitar o quê? Aceitar que o tratamento a longo prazo, ele não passa por nada muito especial. Eu não tenho uma droga especial, um exercício especial, um tratamento específico para a dor lombar, como falamos lá no começo. Como a dor é inespecífica, é difícil criar um tratamento específico, né? Então é muito difícil a gente conseguir achar o caminho certo. Então, nesse sentido, ele fala, eu achei muito legal isso aqui, que ele fala assim, ó, como a gente não tem um tratamento específico para isso, fornece um terreno fértil para pessoas com interesses em comercializar diferentes tratamentos não baseado em evidências. Ou seja, começa a aparecer aquele monte de gente dizendo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vem aqui que eu te trato. E isso é um perigo,
né? Então, o principal aqui a nível crônico é tentar gerenciar essa dor lombar persistente e tentar orientar o paciente a se afastar da variedade de tratamentos que a gente não conhece. Então, a gente tem algumas evidências do que funciona e a gente tem que seguir por aí, porque o resto a gente pode ser enganado, certo? E aí o que ele fala ainda, né? Que basicamente o tratamento crônico ele é uma continuidade do que a gente viu no tratamento agudo. Ou seja, nós temos a importância da educação, da mudança de alguns hábitos, do uso de medicamento para a dor e dos tratamentos baseados em relaxamento, terapias de movimento, né, manipulação, exercícios físicos, né? E ainda ele coloca assim: as mensagens para educação e segurança são as mesmas para a dor lombar aguda, né? Então foi o que a gente acabou de falar agora, né? Então é possível que a gente tenha que ir neste caminho até que a gente tenha evidências mais concretas. O uso dos anti-inflamatórios não esteroidais continuam válidos, né? Sendo que os opioides também são utilizados, embora a gente não tenha uma evidência tão grande. Paracetamol, relaxantes musculares e outros medicamentos não são a linha básica para um efeito crônico de tratamento, ok? Então, o uso desses medicamentos, alguns são indicados, outros não. No quadro que temos aqui, eles trazem as evidências do que funciona, do que não funciona, né? E quando a gente vai para as terapias, a gente tem várias terapias que mostram efetiva, né? Terapia manual, comparada com grupos controles, com outro tipo de massagem, né, com uma redução de 15 na dor, exercício, uma redução de 8 na dor, acupuntura, uma redução de 11, utilização de ultrassom, eletroestimulação, uma redução de apenas 2, né, comportamento, né, terapias comportamentais, olha só, redução de 12, 11, 14. Então, nós temos vários outros aspectos que pode auxiliar, ok? Então, por aí, e aí o que ele coloca ainda? No quadro aqui muito bacana, ele mostra, né? Terapia manual é efetiva, massagem tem resultados mistos, de bom e de ruim, voltar ao trabalho é uma coisa importante, as suas atividades, usar exercícios usando os princípios de treinamento são fundamentais, né? A utilização de acupuntura tem dados mistos, ora alguns funcionando, outros não. Terapia cognitiva é importante para mudar a parte educacional. Tratamento multidisciplinar tem sido apoiado pelas instituições. Injeções, né? Com medicamento por meio de injeções não tem sido recomendado. Radiofrequência é recomendada. Utilização de injeções esteroidais a nível de coluna lombar tem pouco efeito, né? A proloterapia não tem sido mostrada efetiva, prescrição de antibióticos é controverso, utilização de bombas intracelular na coluna também não tem sido bem investigada, necessitando mais casos específicos, e o uso de cirurgias são casos específicos que merecem um cuidado ainda. Então, basicamente, aqui repetindo sobre o apoio das terapias manuais, a combinação de exercício, tentando fazer o sujeito voltar o mais breve possível, né? Importante que esses tratamentos sejam individualizados, cada caso num caso. E, por fim, ele coloca assim: provavelmente a maior prioridade hoje em termos de pesquisa deriva, né, do que os médicos enfrentam todos os dias os seus pacientes. O que está causando a dor? Então, tentar identificar essa causa da dor parece um dos pontos principais no tratamento dela. Certo, gente? Então, um artigo pesado, um artigo com muita informação. Falei rápido para ficar nos 30 minutos, desculpe. Mas, enfim, quem quiser pegar esse resumo, o link do artigo vai estar aqui, você pode copiar ele quando você quiser, enfim, tá? Tamo aí, não se esquece, te inscreve no canal, dá o joinha, faz o teu comentário aí, interage comigo e a gente vai se falando por aí. Valeu, gente, um abraço, até mais!